Olá, gente, tudo bem? Vamos começar mais uma aula a respeito dos ácidos, examinando hoje como é que a gente monta as fórmulas estruturais, que são as fórmulas que mostram as ligações químicas entre os átomos da molécula. Vamos começar estudando as fórmulas estruturais dos hidrácidos, que são os ácidos sem oxigênio. Por exemplo, ácido fluorídrico, cuja fórmula é HF. Como é que vai ser a fórmula estrutural desse ácido? Primeiro, você vai representar os elétrons como se fossem bolinhas, tá certo? Pontinhos. Bom, e o hidrogênio é o átomo que vai aparecer em todos os ácidos. Bem, o hidrogênio só tem um elétron, então ele só pode fazer uma ligação química com esse único elétron que ele tem. No HF, ácido fluorídrico, o outro elemento que vai se ligar é o flúor. E o flúor, ele apresenta 7 elétrons na última camada, no último nível de energia. É só olhar na tabela periódica, o flúor está na família 17, então ele tem 7 elétrons na última camada. Mas vamos colocar os elétrons, como se fossem bolinhas, em volta do símbolo do flúor, que é o F. Bom, você primeiro coloca 4 elétrons separados. 1, 2, 3, 4 separados, como se você estivesse colocando assim, norte, sul, leste, oeste. Os últimos 3 elétrons você vai colocando agora, formando pares de elétrons. Então, vai ter um quinto, um sexto e um sétimo elétron. Então, vão se formar 3 pares de elétrons e vai sobrar um elétron desemparelhado. Esse elétron sem par é que deverá fazer a ligação química com o elétron hidrogênio, que também está sem par. Então, se você aproximar um H de um F, o hidrogênio de um flúor, vai se aproximar e vai formar um par de elétrons que vai ser compartilhado tanto pelo hidrogênio como pelo flúor. E essa ligação de compartilhamento de par de elétrons se chama ligação covalente. Tá certo? Então, já entendi. Você coloca os elétrons em volta, sempre tomando cuidado de colocar os 4 primeiros separados. E depois você continua colocando, só que na segunda volta vai formando os pares de elétrons. Aí você vai ver quantos pares de elétrons se formaram e quantos elétrons desemparelhados você ainda tem nesse átomo. No caso do flúor, sobrou apenas um elétron desemparelhado. Pronto, acabou. É só você escrever um traço no lugar do par de elétrons da ligação. Logo vai ficar H-F. Fácil, né? Então agora a gente vai pegar um novo exemplo. Vamos fazer a fórmula do ácido sulfídrico, cuja fórmula molecular é H2S. Muito bem, então a fórmula é H2S. O hidrogênio só tem um elétron, então vai representar apenas cada hidrogênio como uma bolinha só. Mas o enxofre é da família 16. Na família 16, então, ele tem 6 elétrons no último nível de energia. Vamos colocar os elétrons do enxofre em volta do símbolo S. Primeiro, coloca os 4 separados. 1, 2, 3, 4. Norte, sul, leste, oeste. Agora, mas são 6 elétrons, quer dizer que ainda estão faltando 2 elétrons. Aí você coloca mais 2 elétrons, mas formando pares. Então, na segunda volta, você vai colocar um quinto elétron formando um par e um sexto elétron formando outro par. Conclusão? Você tem 6 elétrons na última camada, mas vai ter 2 pares e vai ter 2 elétrons desemparelhados no enxofre. Quer dizer que há 2 elétrons sem par. Então, são esses elétrons sem par que começam a fazer as ligações químicas. Bom, então é muito fácil. É só você pegar um hidrogênio que só tem uma bolinha, então só vai formar uma ligação. Se aproxima de um elétron desemparelhado do enxofre e outro átomo de hidrogênio se aproxima do outro elétron desemparelhado do enxofre. Nesse caso, é um de cada lado. Então a ligação final vai ficar H-S-H. Tá certo? São 2 ligações covalentes que se formaram. Bem, eu acho que está muito fácil. Até agora. Vamos ver se vai ficar mais complicado. Vamos começar a fazer as fórmulas estruturais dos chamados oxiácidos, ou seja, aqueles ácidos que contêm oxigênio na fórmula. Feliz Navidad. Feliz Navidad.
Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad. O primeiro ácido que a gente vai estudar vai ser o ácido hipocloroso, é o HClO. Já de cara, eu estou observando que esse ácido apresenta 3 elementos, o hidrogênio, o cloro, que é da família 17, então tem 7 elétrons no último nível de energia, e o oxigênio da família 16, então tem 6 elétrons na última camada. Então você vai colocar 6 bolinhas em volta do oxigênio e 7 bolinhas em volta do cloro. Tudo bem até aí? Então, primeira coisa que você tem que saber é assim, quantos elétrons há para fazer as ligações químicas. São os elétrons da última camada, chamados elétrons de valência. Bom, uma regra geral é o seguinte, o hidrogênio deve estar ligado inicialmente ao oxigênio. Bom, mas então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma ligação então HO. O hidrogênio só tem um elétron, só pode fazer uma ligação. O oxigênio tem 6 elétrons, mas você já sabe distribuir os elétrons, né? Coloca primeiro 4 separados, 1, 2, 3, 4, depois vão formar 2 pares, 5 e 6. Pronto, já tem os 6 elétrons. Quando formar a primeira ligação OH, H-O, vai sobrar ainda um elétron desemparelhado no oxigênio. Esse elétron desemparelhado do oxigênio vai fazer a ligação com o outro elemento que é o cloro. Quantos elétrons tem o cloro mesmo? O cloro tem 7. Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quer dizer que sobrou um elétron desemparelhado. Então, esse elétron desemparelhado do cloro vai se juntar, vai formar a ligação com o elétron desemparelhado do oxigênio que ainda restou. Bem, agora então já sei. Então vai ficar assim, H-O-Cl. Essa é a fórmula estrutural do ácido hipocloroso. Vamos ver mais um ácido agora para a gente montar a fórmula estrutural? Feliz Navidad. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Vamos fazer a fórmula do ácido cloroso, cuja fórmula molecular é HClO2. Bem, o primeiro passo é colocar os elétrons da última camada como se fossem pontinhos ou bolinhas em volta do símbolo. Nós já sabemos, o hidrogênio só tem um elétron, então é só uma bolinha. O cloro tem 7 elétrons, então é 1, 2, 3, 4 separados, depois 5, 6, 7. Aí sobrou um elétron desemparelhado, tá lembrado? E o oxigênio são 6 elétrons, então vai ficar assim, primeiro os 4, 1, 2, 3, 4 separados, depois formando pares, 5 e 6. O que acontece? O primeiro passo na montagem da fórmula estrutural do ácido que tem oxigênio é ligar os hidrogênios ao oxigênio. Cada hidrogênio vai estar preso a um oxigênio, formando o grupinho OH. Então é fácil. O H só tem um elétron, vai ligar com um elétron do oxigênio e vai formar um grupo HO. E vai sobrar ainda um elétron desemparelhado no oxigênio. Esse grupinho HO, que acabou de se formar, vai se ligar agora ao cloro, porque esse grupo OH tem um elétron do oxigênio sem par. O cloro já tem um elétron sem par. Então, vai formar a ligação HOCl. Bom, mas nós temos que colocar mais um oxigênio, porque a fórmula é HClO2. Tá bom. Colocar esse segundo oxigênio preso ao elemento central, que é o cloro. Bom, então você vai colocar assim. O oxigênio ele tem 2 elétrons desemparelhados, certo? Esses 2 elétrons vão formar ligações com 2 elétrons do cloro. Então, 2 elétrons do cloro, que estaria num par, agora vai fazer 2 ligações com os elétrons do oxigênio que estão desemparelhados. Então, vai formar uma dupla ligação entre cloro e oxigênio. Mesmo que esteja no par de elétrons, vai dar para formar a ligação. Então, vai ficar no final da seguinte maneira. HOCl, dupla ligação com oxigênio. Muito bem, então ficou HOClO. Se você examinar o átomo de cloro, cada traço representa um par de elétrons. Então a gente vai observar que o cloro tem uma ligação para um lado e 2 ligações para o outro lado e tem mais 2 pares de elétrons. Vamos contar os elétrons? Então são 3 traços, né? São 3 ligações. Então aí já são 6 elétrons. E ainda restaram
dois pares de elétrons. Então, no final, você vai ter, no total, 10 elétrons em volta do cloro. Não tem importância. A regra do octeto ela é boa, mas tem átomos que podem formar ligações ultrapassando a regra do octeto. Essa regra do octeto ela informa que as ligações devem ocorrer até você conseguir 8 elétrons em volta de cada átomo que forma a ligação. Bem, mas essa regra ela funciona apenas para os elementos do segundo período. Quando os elementos são de outros períodos, podem dar 10 elétrons, pode dar 12 elétrons, pode dar um outro número de elétrons que não seja 8, tá bom? Vamos fazer mais um exemplo. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. 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 I wanna wish you a Merry Vamos fazer a fórmula estrutural do ácido pirofosfórico, que é H4P2O7. Então, tem hidrogênio, fósforo e oxigênio. Você já sabe que hidrogênio só tem um elétron, então só bota uma bolinha. O oxigênio você sabe que tem 6 elétrons, então você vai fazer como? 1, 2, 3, 4 separados, depois vai ficar assim, 5, 6. Então você vai ter 2 pares no oxigênio. E o fósforo é da família 15, ele vai ter 5 elétrons na última camada. Então você vai escrever assim, colocando as bolinhas, 1, 2, 3, 4, separados, depois 5. Aí vai formar um par de elétrons e vão sobrar 3 elétrons desemparelhados. Correto? Tá bom. Vamos começar a fazer as ligações. Primeiro, você vai ligar o H ligado ao oxigênio. Cada hidrogênio vai estar ligado a um oxigênio. Bom, você está vendo que são 4 hidrogênios, a fórmula é H4. Então você vai precisar fazer essas ligações com oxigênios. Então você vai formar 4 grupinhos HO. Esses 4 grupinhos HO devem se ligar ao fósforo, mas aí você vai distribuir de maneira uniforme. Bom, então veja bem, são 2 fósforos, certo? Então você vai fazer o seguinte, vai pegar um grupinho HO, ligar num elétron desemparelhado do fósforo. Vai pegar outro grupinho HO, vai ligar num segundo elétron do fósforo. Você colocou 2 grupinhos OHs num fósforo. E vai fazer a mesma coisa com o outro fósforo. Vai formar 2 grupinhos OHs com o outro fósforo. Bem, só que essa fórmula, ela apresenta um número ímpar de oxigênios. É H4P2O7, tá certo? Quando você tem um número ímpar, você coloca um oxigênio no meio. Aí você vai dar uma distribuição mais uniforme. Colocando um oxigênio no meio, entre os 2 fósforos, você vai conseguir fazer 2 ligações. De um lado, aquele elétron do P vai estar ligado ao O, e o outro elétron do O, desemparelhado, vai estar ligado ao elétron desemparelhado do P. Bem, os elétrons desemparelhados acabaram. Agora só tem par de elétrons. Bom, você tem 2 oxigênios ainda para colocar, porque a fórmula é H4P2O7. Nós já colocamos 5 oxigênios, ainda faltam 2. Então, um oxigênio vai se aproximar do fósforo e vai formar 2 ligações, P-O, para um fósforo e vai ficar P-O para outro fósforo. Conclusão, o fósforo vai formar as seguintes ligações. Ele vai formar uma ligação simples com um grupinho OH, outra ligação simples com outro grupinho OH, uma ligação simples com oxigênio central e uma dupla ligação com esse último oxigênio. Isso acontece com os 2 fósforos, tá certo? E aí você consegue a fórmula final, H4P2O7. Bem, o que você tem que concluir? Todos os ácidos têm hidrogênio, certo? O hidrogênio só tem um elétron. Os oxiácidos têm oxigênio, então a primeira coisa que você faz é grudar um H no O. E esse grupinho OH vai ligar ao outro elemento. E aí você consegue montar a fórmula, sempre distribuindo homogeneamente. Quando você tiver um número ímpar de oxigênios, coloca um oxigênio no meio da fórmula. Tá certo? Para a gente fechar essa lição, queria que vocês conhecessem 3 exceções. from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y feliz.
Uma é do ácido fosforoso, cuja fórmula é H3PO3. Bom, você deve saber montar as fórmulas, mas aqui eu queria que você guardasse o seguinte. No ácido fosforoso, H3PO3, tem um hidrogênio que está ligado ao P. Mas como é que você ia saber? Não ia ter jeito, então alguém tem que informar você. Nenhum químico sabia disso. Até que se algum dia fez um raio-x dessa molécula e se descobriu que tinha um H preso ao fósforo, diretamente. Bem, então esse é o problema. E no ácido hipofosforoso, que é o H3PO2, tem 2 hidrogênios ligados ao fósforo. Mas você vai ter que decorar? Vai ter que decorar, porque não tem jeito de você saber só olhando a fórmula, senão você ia acabar ligando o H no O. Esses 2 casos do fósforo aparecem com uma certa frequência. E o caso do ácido acético, que eu acho que é importante você saber, tem 4 hidrogênios, mas só tem um hidrogênio ligado ao oxigênio. Tá? Só tem um H ligado ao O. Os demais são todos ligados no carbono. Tá certo? Vamos fazer um pouquinho de exercício, né, gente? Feliz Navidad.